A paz do Senhor, Shalom, de Kulam. Gostaria de compartilhar com vocês hoje um assunto que está bem pertinente nos tempos de hoje. Eu intitulei como desafios ou problemas. Então vamos começar, vocês vão entender o que eu coloquei o nome de desafios ou problemas. Nós estamos hoje passando por um período bastante agitado, né? No nosso mundo, aliás, no mundo inteiro, não é só no Brasil. A gente está vendo que, em função dessa pandemia do coronavírus, o mundo está passando por um período de aflição muito grande e as pessoas estão muito preocupadas, sem saber exatamente o que deve ser feito e sem entender muito bem o que e porquê de tudo isso. Então, eu gostaria de tentar com vocês e nós vamos procurar aprender alguma coisa com os ensinamentos que temos na Palavra Sagrada. E para começar, não poderia deixar de citar esse versículo, muito conhecido, mas ele fala bem aquilo que eu gostaria de começar a explicar no que eu estudei para vocês. O Senhor Jesus nos deixou bem claro de que nós teríamos aflições. Então, o versículo fala claramente assim: eu disse essas coisas para que em mim tenham paz. Neste mundo que nós estamos vivendo, vocês terão aflições. Ele não diz que depende de quem seja, se ele tem dinheiro, se ele tem, sei lá, se ele é da igreja, se ele paga dízimo, enfim. Não importa quem, todos teremos aflições. Contudo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nós devemos ter bom ânimo para enfrentar isso. Muito bem. Gostaria também de trazer para vocês um conhecimento que existe na Torá. A Torá existe, não sei se vocês sabem, existe a Torá oral, né, que chama Torá Me'al-Peh. E ela diz o seguinte, que todas as aflições que aparecem no mundo de cada um de nós, cada ser humano, cada pessoa, elas representam um tikkun. Tikkun é uma palavra hebraica e a tradução dessa palavra é conserto, reparo. Portanto, tudo que acontece na vida de cada um de nós, ele tem a função de um reparo dentro de cada um de nós. Então, se acontece alguma coisa comigo, com você, é para que você aprenda e conserte alguma coisa. Até existe um conceito, só para citar aqui, para ficar só registrado, o Tikkun Olam. Tikkun Olam significa reparação do mundo. Ou mais ou menos seria, tudo que acontece é para que a gente repare o que está acontecendo no mundo. Tudo é, enfim, vamos tentar entender um pouquinho melhor. A verdade, meus amigos, é que Deus tem um propósito para tudo que existe nesta vida. Tudo que acontece nessa vida, ele é trazido com a autorização dele. Nada acontece sem a aprovação e a autorização de Deus. Muito bem, então vamos lá ver. Se Deus tem um propósito para cada um de nós na nossa vida, muita gente deve estar se perguntando: qual é o propósito que ele tem na minha vida? O que é propósito? Vamos tentar ver. Provérbios 16, 4. Deixa bem claro, se vocês quiserem pegar a Bíblia de vocês, vocês vão ver claramente. O Senhor faz tudo com um propósito. Deixa claro que Deus não faz nada por acaso. Tudo que acontece por um determinado propósito. Em Jeremias, a gente vai ver mais uma coisa aqui interessante, o seguinte: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Então, na verdade, Deus deixa claro também que Ele é que conhece os planos que Ele tem para cada um de nós. E Ele até diz o que são os planos, mas saiba que qualquer que seja o plano, esses planos é de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos que lhe dá esperança e um futuro. Então, de novo, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de lhes dar esperança e um futuro. O que nós estamos aprendendo com tudo isso? Acho que nós estamos aprendendo agora que eu vou entrar no assunto do tema, do nome dessa explicação que eu estou fazendo para vocês, desse pensamento. Nós aprendemos que todas as nossas aflições, que a gente pode chamar de problemas, na verdade são desafios.
São desafios que nós deveremos vencer e conforme Jesus nos deixou claro, nós devemos vencer com muito ânimo. Se a gente começar a enxergar que todos os problemas que nós chamamos de problemas passam de problemas para ser desafios que nós devemos vencer com muito ânimo, cabe uma reflexão. Que tal se a gente começar a eliminar a palavra problemas das nossas vidas? E trocar a palavra problemas por desafios. Tenta colocar tudo que é problema na sua vida, coloca como desafio. Tudo é um desafio para que você consiga vencer o desafio e com muito ânimo. Fica melhor colocar desse jeito, né? Por isso tudo, gostaria de deixar para vocês uma informação seguinte, que tudo isso leva a gente a concluir de que o preparo na nossa vida para qualquer coisa é a parte essencial. Pensa nisso. O preparo é essencial. Vamos dar alguns exemplos para que a gente possa entender aquilo que eu quero dizer. Só se constrói um prédio começando no primeiro andar. Depois vai para o segundo, depois vai para o terceiro e assim por diante. Ninguém constrói a partir do último andar, não é isso? Então, tudo é uma questão de preparo. Você começa a preparar um prédio a partir do primeiro andar. A partir da fundação, até mais da fundação. Outro exemplo. Só se consegue chegar na faculdade, ninguém chega lá e fala, quanto é, eu vou pagar a matrícula, eu vou para a faculdade. Ninguém chega na faculdade se não passar primeiro pelo primário, segundo grau, primeiro grau, segundo grau, e etc, etc, etc. Estudar muito, vai se preparando para que um dia chegue na faculdade. Não é assim? Vamos ver na parte da natureza, na parte que não é uma coisa tão palpável. Uma árvore, ela cresce também, mas ela só cresce depois que você planta uma semente, depois que você rega essa semente, depois que você cuida dessa semente, depois que você vai ver aquilo começar a crescer e até começar a dar fruta, claro que tem um tempo. Então, tudo isso que eu estou mostrando para vocês é que o preparo, ele realmente é essencial. E todo preparo tem o seu devido tempo. Nada acontece agora. Por isso que tem Eclesiastes, a gente já conhece, todo que pega o Eclesiastes 3, vocês vão ver quanta coisa fala sobre o tempo. Mas vale a pena vocês pensarem nisso. Ninguém constrói um prédio a não ser no primeiro andar, ninguém chega à faculdade se não passar pelos outros cursos, e uma planta também não cresce se não tiver sido regada a partir da semente. Queria dar alguns exemplos da Bíblia para vocês entenderem essa parte de preparo. Eu trouxe para vocês 3 exemplos. Eu vou falar de Shavuot. Shavuot foi o último vídeo que eu fiz, parece que foi sobre Shavuot. Sobre Pentecostes e sobre o preparo de um filho que a gente mais ou menos cogitou agora. Shavuot. Você sabe que foram necessários 50 dias para preparar o povo a receber a Torá. Desde o momento que saíram do Egito até receber a Torá, foram necessários 50 dias para que eles se preparem para receber a Torá. Deus não tinha como entregar a Torá para pessoas que estavam acostumadas com idolatria, aquele mundo que eles viviam no Egito. Então foram necessários 50 dias para que as pessoas se preparem para receber. Então, aquela foi uma jornada que eles passaram até chegar no Monte Sinai, no Har Sinai, para poder receber a Torá. Foi uma preparação espiritual. Foi falado isso no vídeo que eu fiz de Pentecostes. Pentecostes é outro exemplo que eu quero dar para vocês. Também foram necessários 50 dias para preparar os apóstolos a receberem o Espírito Santo. Foram necessários 50 dias para que os próprios apóstolos acreditassem na ressurreição de Jesus, acreditassem estarem prontos para poder receber o Espírito Santo. Prepara, mais uma vez, prepara. Mas um exemplo na vida, né? Você vai educar um filho. Como é que você vai educar teu filho? Você vai educar ele para ele se enfrentar a vida. Você está com ele bebezinho, você vai ter que ensinar para ele uma porção de coisas. Você vai ter que dar educação para ele, você vai ter que dar uma educação. Depois que ele chega a uma certa idade, você vai levar ele para a escola, você vai explicar para ele como é que ele se comporta com as pessoas
como é que ele pode ser solidário, como é que ele pode ser bondoso, como é que ele pode ser caridoso, enfim. Como é que ele vai viver compartilhando com as pessoas, não ser egoísta. Você vai ensinar ele, no fim, de que existe mais uma coisa chamada espiritual, vai mostrar para ele que existe Deus e vai fazer ele conhecer os mandamentos de Deus. Não é isso? Você vai ensinar ele a se comportar e ser honesto na vida. E, especialmente, você vai ter que dar o exemplo. Então, tudo vai começar a partir de você. Então, tudo isso daqui é um preparo. Você tem que mostrar para ele que você é uma pessoa que eu trouxe ao mundo, de que você é o pai, ou que você é a mãe, e que você também tem uma conduta, você tem um exemplo que ele pode se espelhar e que isso tudo é um exemplo que você vai ter que dar na vida para ele. Tudo isso aqui faz parte do preparo do seu filho. Então, gostaria de destacar para vocês mais alguns versículos, né, da Bíblia. Então, vamos começar por esse, Salmos. O 119, no versículo 71. Diz o seguinte: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Olha, foi bom ter passado pela aflição. Quantos de nós somos capazes de olhar assim para cima e falar, olha, estou com problema, bater o meu carro, você sabe, olha, é muito bom eu ter passado por isso. Mas pensa, medite um pouquinho sobre isso. A gente passa uma aflição para que a gente aprenda quais são os decretos de Deus. Pensa um pouquinho mais. Jeremias. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, aquilo que nós já lemos agora há pouco, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que vocês esperam. Salmos e Jeremias deixam mais ou menos claro como é que a coisa funciona, no sentido de a gente agradecer a Deus, né? Vamos tentar pensar em duas situações diferentes. Existem duas famílias, família A e família B. Os dois passam por menos problemas. O problema da epidemia, agora, dessa pandemia. O pai de família chega para a família A e fala, família, vamos nos reunir aqui, deixa eu falar com vocês. Nós vamos passar por uma situação de crise. Vocês nem imaginam, isso aqui vai ficar muito ruim. Tem muita gente desempregada, nós vamos ter que tomar cuidado para não sair na rua, porque vamos ser assaltados, porque vai ter muita gente saqueando lojas, que os bancos vão quebrar, que as empresas vão fechar, que vai haver desemprego, vai haver fome. Tudo isso aqui, etc, 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 etc. Então, vamos começar a fechar a nossa boca, nós vamos começar menos, nós vamos começar, enfim, não vamos mais sair, não vamos mais isso. Primeiro problema. Um outro pai de família, passando exatamente pela mesma situação, ele chega para a família dele, junto ao pessoal, e fala assim, meus filhos, minha esposa, sei lá, os familiares que compõem a casa, deixa eu contar para vocês. Nós vamos ter daqui para frente uma situação inédita, sabe? Nós vamos passar por um desafio, gente, nós vamos ter a oportunidade daqui para frente de a gente se conhecer muito melhor, nós vamos poder conviver junto, nós vamos ter que ficar em casa todo mundo junto, esperando passar essa fase, que com certeza vai passar logo, e já já nós vamos reativar tudo que nós estamos fazendo. Mas olha, nós vamos ter a oportunidade de nos conhecer melhor, nós vamos poder conversar mais, brincar mais. Você não vai para a escola, mas eu vou te ajudar aqui a estudar. Nós não vamos poder estudar, a mamãe não vai a isso, não vai aquilo. Nós vamos estar mais juntos, mais juntos. E olha, quem sabe a gente pode se reunir um dia por semana, um dia, ou no final de cada dia, a gente pode perder uma meia hora, a gente ler a Bíblia junto, vamos fazer. Enfim, ele vai colocando a coisa conforme ele está enxergando em desafios. O problema foi um só. Na verdade, os dois falaram da mesma coisa. Qual família você acha que conseguirá o melhor resultado? O que vocês acham? Como é que vai ficar o ânimo que Jesus nos receita logo no primeiro versículo que eu citei? Como é que vai ser o ânimo da família A e da família B? Acho que vocês entenderam. Muito bem. Eu quero destacar mais alguns versículos para vocês. O Romanos diz o seguinte: nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado e o caráter produz a esperança.
nos gloriamos nas tribulações. Tiago, ele nos diz o seguinte: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Olha, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas tribulações. Em Romanos, a gente vê, olha, gente, se vocês entenderem até aí, vocês vão entender que Romanos, ele nos deixa claro o resumo de tudo isso que eu queria falar com vocês. Nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Olha que interessante. Nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Guardem bem isso. Guardem bem isso. Vale a pena falar mais uma vez. Olha, sabe, os seus sofrimentos, tudo que está passando hoje, tudo que eu estou passando hoje, tudo que cada um de nós, cada um que está ouvindo e cada um que vocês conhecem, todos os sofrimentos atuais não vão ser nada comparados à glória que em nós será revelada. Certo? Diga amém. Amém. E se você concorda com tudo isso que eu acabei de falar, eu gostaria que você te sugerir, você vê se você concorda com isso também. Quando você todos os dias, você ora todos os dias, eu espero que sim. Quando você estiver orando, inclua na sua oração um agradecimento. Diga para Deus assim: Senhor, eu agradeço por tudo que eu tenho passado até hoje. E agradeço por tudo aquilo que ainda vou passar. Porque eu tenho certeza, eu creio que os seus pensamentos para mim sempre são os melhores. E que o Senhor tem um bom projeto na minha vida. Certo? Em nome de Jesus. Era isso que eu queria mais ou menos falar com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Gostaria de pedir a vocês agora que vocês fechem seus olhos, abaixem sua cabeça. Esteja comigo. Pensa comigo. Respire, respire fundo, respire e imagine que Deus está do seu lado. O Senhor Jesus está aqui. Aliás, Ele esteve desde o começo que nós estivemos falando. Porque Ele deixou claro que onde 2 ou 3 estiverem juntos falando dEle, Ele estaria com eles. E Ele está conosco. Então olha para Ele e fala: Senhor Jesus, Senhor meu Deus, muito obrigado pelas aflições que eu tenho passado, Senhor. Obrigado pelas aflições que ainda vou passar. Eu creio que o Senhor tem os melhores projetos da minha vida, Senhor. Eu sei que tudo isso aqui o Senhor vai transformar em glória na minha vida. Eu tenho certeza. Eu creio nisso, Senhor. Por isso eu te agradeço. Aproveito para agradecer tudo que Ele tem feito na sua vida de bom para a sua família. Pede a proteção de você, da sua família, da sua casa. Senhor, derrame bênçãos sobre esse pessoal que está ouvindo, Senhor, esses seus filhos, Senhor. Derrame todas as bênçãos que eles necessitam. O Senhor sabe cada um que necessita, Senhor. Cuida de cada um deles, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.